Bem-vindos a mais um Rota de Equilíbrio. E hoje a gente está com José Emídio Teixeira. Uma honra te ter aqui. Vou apresentar um pouquinho porque o currículo é muito extenso e aí ele mesmo pode falar um pouquinho, mas pedagogo, especialista em recursos humanos com uma carreira longa, consolidada, passou por várias empresas, membro da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho e professor na Fundação Dom Cabral, além de ser autor. Esse aqui é o mais fresquinho, acabou de sair do livro e pode ficar com inveja, porque eu tenho até autógrafo. Ó, tá aqui, ó, vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Tá legal aqui? Ficou bom? Tá dando para ver? Legal. E, por favor, vamos falar um pouquinho desse livro. Vamos falar um pouquinho dessa carreira tão consolidada de recursos humanos, um vasto material, livros e tudo mais. É uma honra te ter aqui para conversar um pouquinho sobre pessoas. Ok. Nos idos da década de 60, em Ouro Preto, eu terminei meu curso de técnico de mineração. Uau! Eu jamais imaginei que eu iria acabar lidando como executivo na área de recursos humanos. Isso não fazia parte do meu script. Talvez a minha vida extra-classe em Ouro Preto, como membro do Grêmio Literário Tristão de Ataíde, como autor e diretor de peças de teatro, tenha me preparado para lidar bem com as pessoas e para saber cuidar das pessoas. Então, eu comecei minha carreira de recursos humanos quase que por acaso e fiz uma carreira em boas empresas como a Ford, a Abril, terminando pela Ródia. E aí eu fui mudando de áreas até que chegou no saudoso ano de 86, eu fui guindado à posição de gerente de desenvolvimento social, que eu tinha a responsabilidade de estudar as coisas sociais, o que ia pelo mundo, o que estava mudando, e apresentar para a diretoria da Ródia sugestões de mudança nas políticas com os empregados, nas políticas das relações com os sindicatos. Então, esse era meu cargo. Era um cargo, inclusive, muito invejado, porque eu podia ler jornal na minha mesa de trabalho com a porta aberta, porque estar informado era função muito importante. Minha folga, alegria, não sei como poderia chamar isso, durou pouco tempo. Logo chegou um vice-presidente novo de recursos humanos e falou: Emídio, é muito importante o que você faz, mas eu vou te dar mais uma coisa para você fazer. Daqui para frente, você será também o responsável das negociações com o sindicato. Aí eu olhei para ele e falei assim: Nelson, você está completamente maluco. Eu nunca fiz isso. Eu sempre lidei com educação, com treinamento. Eu nunca vi um sindicalista de perto. Ele falou: não se preocupe, Emídio. Eu vou te ajudar e eu vou arranjar para você um preceptor. Eu falei: Nelson, você realmente está maluco. Preceptor é coisa de romance inglês, não de recursos humanos. Mas ele me arranjou um preceptor que, na verdade, era o diretor de recursos humanos da Johnson & Johnson, que me ensinou tudo. Ele me levou pelos caminhos, eu fui aprendendo a lidar com a coisa e fiquei nesta área há mais de 36 anos, contando a Ródia e depois os anos como consultor.
e consultor e professor da Fundação Dom Cabral em Belo Horizonte. Fantástico, que carreira! Foi uma carreira que eu diria que bastante animada e de bastante aprendizagem. Eu tive de aprender tudo para fazer e procurar fazer. Quando eu aprendi, eu não gostei do que eu vi. Eu achei que as pessoas não lidavam bem com a coisa. E aí eu resolvi mudar. E a Ródia permitiu que eu mudasse. A Ródia era uma empresa muito moderna que estava pronta para trilhar um caminho à frente do tempo daquela época. Então, Fantástico. eu tive a missão Você foi um visionário. de mudar as coisas com o apoio da diretoria da empresa. Então, um pouco disso certamente está neste livro Relações de Trabalho, Nem Freud Explica. E o Nem Freud Explica, no começo, foi uma brincadeira no título que eu fiz, mas depois eu cheguei à conclusão que era isso mesmo. Por quê? Eu vi tanta coisa errada nesta área por parte dos donos de empresa, por parte dos sindicalistas, por parte do pessoal do governo que cuida disso, que eu falo, como é que esse pessoal faz isso? Não dá para fazer. Então, daí vem o Nem Freud Explica. Muito bom, e é realmente uma das coisas primeiras que vem na cabeça, né? A gente não pode deixar de conversar sobre esse livro, que eu recebi alguns trechos, um resuminho, breves citações, e achei sensacional, já estava morrendo de vontade de ler. E a começar justamente a falar pelo título, né? O que te motivou? Qual é a mensagem que tinha essa ideia de transmitir? Existe toda uma dificuldade tamanha, vamos dizer assim, né, nas relações humanas, e ainda mais, eu acho que as relações de trabalho ainda se superam nessa dificuldade, né? E a sensação para um leitor que está batendo os olhos pela primeira vez na capa do teu livro, qual era a sensação que era a ideia transmitir? A sensação era de que ele se sentisse estimulado a pensar, afinal, o que este cara está querendo dizer com este livro? E no dia da noite de autógrafos, as minhas sobrinhas produziram um banner que tinha exatamente o Freud com o livro. Então, a editora não teve coragem de colocar Freud na capa, mas no meu banner tinha o Freud. E este é um livro que não foi feito só para os profissionais da área. Qualquer pessoa que trabalhe numa empresa precisa entender disso. Verdade. E como isto é necessário, eu decidi escrever o livro em português para que todos entendessem. Porque a maioria da literatura que existe nessa área, ela é feita por advogados. Então, ela é escrita na linguagem dos advogados, Verdade. que é a linguagem jurídica. E a linguagem jurídica, ela é relativamente hermética. Eu sei muito bem disso, que eu sou Verdade. casado com uma advogada. Então, é hermética. Não. O meu livro está escrito de uma forma absolutamente compreensível e tal. E eu tive uma das revisoras, ela é uma especialista em comunicação, ela discutiu muito comigo cada pedaço, não só, ela não fez preocupou tanto com a revisão gramatical, ela discutiu a respeito das transmissão das ideias que estão no livro e tudo mais. Sensacional, já estou adorando.
Uma das coisas que é mencionada, né, no livro é sobre como as relações de trabalho elas vão influenciar os negócios hoje, né, contemporâneos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre exemplos práticos em como isso acontece. Como você tem percebido isso? Olha, eu fiz outro dia uma palestra sobre o livro e eu estava falando para empresários. E chegou um determinado momento que eu disse para eles: eu entrei aqui no sindicato, eu vi a palestra da pessoa da área econômica que estava dizendo que os negócios não andam assim tão maravilhosos. Então, para que os negócios andem bem, para que os senhores vendam seus produtos, é necessário que as pessoas tenham dinheiro para comprar o produto de vocês. Então, vocês têm de pensar nos clientes, nos empregados como seus clientes. Olha, Então, vocês têm de fazer uma espécie de escambo com os empresários das outras áreas para que todos paguem muito bem os empregados e todos tenham dinheiro suficiente para comprar todos os produtos. Então, esta é uma ideia. Essa é a ideia. Existe uma outra questão muito importante nisto, que é assim: se o empregado está feliz, ele produz mais. Se o empregado está triste, ele produz menos. Então, as empresas têm de tomar todo cuidado para deixar os empregados felizes, porque aí eles terão uma produtividade maior, que é um objetivo de qualquer empresa. Então, essa é a outra questão importante para as relações de trabalho. Uma outra coisa que os empresários precisam estar atentos, notadamente os empresários das indústrias que têm um corpo gerencial todo integrado por engenheiros, e os engenheiros gostam muito da lógica pela própria atividade profissional deles. E esta é outra questão importantíssima. As relações de trabalho não são feitas de lógica, elas são feitas de emoção. Então, isto é importante. Não adianta querer explicar. Eu me lembro uma vez que um vice-presidente da minha empresa falou comigo assim: Emílio, você que é tão amigo desse pessoal da CUT, do pessoal do PT, por que você não vai lá pega o pessoal dos sindicatos e explica para eles a situação econômica que nós estamos vivendo na empresa? Falei, não adianta eu explicar. Eles não vão entender, porque para eles a empresa nunca tem problema. A empresa sempre tem lucro, sempre tem resultados. Então, esta é uma questão fundamental. Não é a lógica que vai resolver, é a emoção. Os sindicatos trabalham o tempo inteiro com a emoção. Se os gerentes também trabalhassem com a emoção, a coisa ia andar melhor do que anda, seguramente. muito bem colocado, nossa. E uma coisa que eu desse lado, né, como empresária, que eu venho aprendendo e sobre o que eu me informo, né, enquanto gestora também ali, mão na massa das minhas empresas, é sobre o salário não financeiro, o salário emocional, né? Porque existe essa questão do funcionário ser bem pago, mas o ambiente tem que fazer parte, né, desse salário. Ele tem que se sentir reconhecido. Você tem que estar atento ao que ele almeja, vamos dizer assim, emocionalmente, e estimulá-lo dessa forma, né? Colocando, tem empresas que usam o quadro dos sonhos, mural dos sonhos, coisas assim, para estimular
as pessoas. Então, eu acho que me corrija e me ensine, por favor. Eu tenho aprendido muito sobre isso também, por não só ficar focado no financeiro, que financeiro, a pessoa você pode até segurar um funcionário pelo financeiro, mas a produtividade dele está muito mais linkada a como ele vai se sentir do que ao salário propriamente dito. Como eu já disse, eu vou repetir. Um empregado feliz é mais produtivo. Uhum. Então, o cuidado que os gestores, sejam os executivos das empresas, sejam os donos da empresa, têm de tomar, é de manter um relacionamento aberto com os empregados, conversar com os empregados. Isso é o melhor caminho. Não existe outro. E quando a gente imagina a gerência, o que é um gerente? O gerente é como um maestro. O maestro rege a orquestra. É isso que o gerente tem de fazer. Ele tem de fazer a animação do trabalho dos empregados, conectar uns com os outros. E eu me lembro que o meu sogro não concordava comigo quando eu dizia que os empregados sabiam mais do que os gerentes. Na cabeça dele isso não entrava. E, na verdade, é o que acontece hoje. Os subordinados sabem mais do que os chefes. Os chefes têm de saber animar a equipe, manter a equipe coesa, ouvir a equipe. Motivar, né, o gerente, a minha imagem para isso é assim: o gerente tem de sair do púlpito e passar para o confessionário, ouvir o empregado. Você não pode dirigir uma equipe se você não ouve. E os empregados têm muita coisa a dizer. Esta é a verdade. Interessante, porque no livro também a gente vê, e agora está sendo ratificado isso, sobre a comunicação. Né? O diálogo é um dos pilares da relação de trabalho, inevitavelmente, né? De pilares de relação de trabalho que são saudáveis. Que tipo de comunicação, na tua visão, seria fundamental? E quais são as bases, então, para a gente criar uma comunicação eficiente, transparente aí com esses colaboradores? Olha, o empregado ele vai precisar de vários tipos de informação para exercer o trabalho dele. Então, a primeira informação é uma informação relacionada com o que ele tem de fazer, o que é esperado dele, como que o trabalho tem de ser executado, os prazos da execução do trabalho, tudo isso. Então, isso está relacionado com a questão profissional. Depois, ele precisa de ter uma informação sobre a cultura da empresa, sobre a visão ideológica da empresa, como ela olha para as relações de trabalho, para ele entender o terreno onde ele está pisando. Depois, ele precisa de ser orientado a buscar a informação aonde ela estiver, desde que a informação seja necessária para ele. E tem um quarto ponto que eu queria mencionar, que eu chamaria de palavra livre. O empregado tem de ter a permissão de manifestar suas opiniões, de fazer suas indagações. Isso aqui no Brasil nós não temos nada previsto a respeito disso na legislação. Mas na França tem uma lei
que foi feita, ela se chama Lei Arru, porque Arru era o ministro do Trabalho da época, e ele que criou a lei. Tem um dia na França que é estipulado, o empregado, nesse dia, ele está livre para entrar na sala do chefe e dizer tudo que ele pensa a respeito do chefe. Sem sofrer retaliação. Sem sofrer retaliação. Então ele vai lá e fala, olha, nos últimos tempos eu tenho chegado à conclusão que o senhor é um cretino. Meu chefe tem de escutar e não pode retaliar. Então, a França, de alguma maneira, é um país meio para lá de avançado nesse tipo de relacionamento. Então, eu acho que não precisa de chegar a tanto, mas o empregado tem Mas de a retaliação não vem depois? Não vem. Não tipo, vem. você falou isso pra mim, peraí que eu vou dificultar a sua vida, então. Não. Na França... Porque é cultural, né? Não é só porque é cultural. Na França, eles têm um sistema de representação dos empregados muito amplo. E tem uma função, em toda a fábrica tem, que é o le délégué de personnel, é o delegado do pessoal. Aí o empregado vai e fala com esse delegado de pessoal que o chefe retaliou, pronto. Ele vai para o índex. Isso vai chegar na presidência da empresa e a presidência da empresa vai puxar a orelha do chefe que fez isso. Então, isso é eles têm um modelo muito avançado de relações de trabalho. Mas eu acho que não precisa chegar tanto. Se a pessoa tem a oportunidade de dizer o que ela pensa, de conversar à vontade, isso só faz bem, não faz mal. Você imagina o empregado estar frustrado com alguma coisa e ele não pode falar. Ele tem de falar. Eu acho que isso é importante. Então, esse o caminho é o que eu estou chamando de palavra livre, né? E como eu fui educado desta maneira, já na minha infância, para mim é uma coisa natural. Eu não tenho dificuldade. Eu nunca tive dificuldade de lidar com quem quer que fosse, com qualquer pessoa. E meu pai, seu Geraldo Teixeira, era uma pessoa com curso primário só, mas ele tinha muita profundidade. E uma vez ele me disse assim, Emídio, trate bem todas as pessoas, mas trate melhor aquelas que têm menos poder que você. E essa é a questão É uma importante. premissa interessante. Daí é que pode vir a palavra livre, né? Então, muito bom. Eu acho que... Faz todo sentido. Hã? Faz todo sentido. Hã? Sim. Emílio, uma das coisas que também é abordado, né, nesse livro são os 2 séculos de relações trabalhistas. O que você citaria como os marcos históricos mais importantes nesse período e as influências hoje para a atualidade desses marcos? Olha, nós temos... As relações de trabalho, elas começam a ter um significado mais assemelhado ao nosso com a Revolução Industrial. Antes disso, na Idade Média, a gente tinha o corporativismo, que era um outro tipo de abordagem. E com o surgimento da Revolução Industrial, das fábricas, nós tivemos, então, de um lado os trabalhadores, de outro lado os donos das fábricas. Depois eles arranjaram
alguns para serem seu substituto, porque não dava para o dono cuidar de tudo sozinho. E aí começam as relações de trabalho. E no começo essas relações eram muito difíceis. Por quê? Os patrões eram muito ricos. Os trabalhadores eram muito pobres. Ambos eram ignorantes, tanto os patrões quanto os empregados. E aí havia uma rota de colisão e disso daí havia uma verdadeira guerra. Então, esse período inicial é reconhecido como luta de classes, porque eram duas classes distintas. Isso levou um certo tempo, décadas, que as coisas foram aperfeiçoando. Teve um primeiro momento, que os trabalhadores faziam até sabotagem. Aliás, a palavra sabotagem é uma palavra de origem francesa e ela vem de sabot, que era tamanco. Olha. E aí, por que sabotagem e tamanco? Porque os trabalhadores todos trabalhavam com aqueles tamancos grossos, altos, e eles colocavam o tamanco nas engrenagens para quebrar as engrenagens da fábrica. Ah, E daí vem a palavra sabotagem. olha. Então, esse período foi muito difícil, mas ao longo do tempo, quando a gente entrou no século XIX, as coisas começaram a melhorar, apareceram alguns patrões mais sensíveis, a própria legislação dos diversos países, notadamente na Europa, ela começou a Se organizar, criar né? permissão. Os empregados foram permitidos de se organizar em sindicatos, foi proibido o trabalho, porque as pessoas trabalhavam 16 horas por dia, foi proibido o trabalho, diminuída a jornada de trabalho, foi proibido o trabalho de mulheres e crianças nessas jornadas malucas. Então as coisas foram, pouco a pouco, Criando um certo esqueleto ali, né? havendo uma certa melhoria. Uma outra intervenção importante desse período é uma encíclica do Papa Leão XIII, em que ele aborda as relações de trabalho. Então, essa encíclica, ela é o primeiro livro de relações de trabalho. O Papa escreveu a encíclica, é um livro, e ele tem lições para os trabalhadores, para os sindicalistas e para os patrões. O Papa, ele achou que precisava de fazer uma intervenção, usar o poder dele, porque senão a coisa podia degringolar. E ele estimulou os governos a criarem uma política de relações de trabalho. Curiosamente, o primeiro político a criar uma legislação do trabalho foi Benito Mussolini. Em 1927, ele criou a Carta del Lavoro. Então, é a Carta do Trabalho, onde ele colocava as regras, como as coisas deviam funcionar. Todos os países, gradativamente, foram criando essas regras. E a evolução foi vindo de uma forma... As coisas foram melhorando. Quando tivemos a Segunda Guerra,
Aí tudo parou no mundo inteiro, a única preocupação era a guerra, mas no pós-guerra, todos os países, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, se preocuparam em criar uma legislação, uma organização das relações de trabalho para evitar conflitos, para permitir que as coisas fossem negociadas e não brigadas. Então, as lições da guerra, com mais de 20 milhões de, mais 60 milhões de mortos na Europa inteira. Então, isso realmente, a partir daí as coisas vão evoluindo e tem algumas matrizes da evolução. Uma primeira matriz é a matriz da gerência. Uma segunda matriz é a matriz dos sindicatos. E uma terceira matriz é uma matriz dos governos que procuraram, então, criar legislações para as coisas avançarem. E nós, aqui no caso brasileiro, em 1931, Getúlio Vargas criou fez uma primeira legislação para abordar as relações de trabalho, mas que criou um modelo de como as relações deviam ser tratadas. E logo, isso foi em 31. Em 43, ele criou, então, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que passou a ser, no caso brasileiro, uma espécie de roteiro, né, de como as coisas deviam acontecer no dia a dia. A dúvida agora é, veio pandemia, modificou tudo, né? No Brasil existe um modelo clássico de trabalho presencial, bater ponto, tudo isso, que sofreu uma mudança completamente radical, né? A gente começou a ter o tal do home office, do online. Na tua visão, como foi esse avanço desse tipo de trabalho, desse trabalho remoto? Como que isso tudo impactou as relações de trabalho? Né? E principalmente, que aprendizados, né? O que a gente precisava atualizar, o que dava para aprender, tirar de tudo isso aí? Olha, para a gente falar de pandemia, a pandemia mexeu mais com as relações de trabalho do que a gente imagina, tá? Então, a pandemia, ela, na verdade, ela colocou em xeque até a globalização. Então, concordo. A globalização depende de quê? De comunicação, das pessoas se encontrarem. E, de repente, o mundo inteiro descobriu que a produção mundial estava concentrada toda no Oriente, na China, na Índia, na Coreia, em outros países, Vietnã, tudo mais. Ficou muito claro isso, né? E aí, essa ruptura, naturalmente, provocou muita discussão a respeito de se isso era bom, se isso era ruim. E muitos países fizeram uma espécie de recuperação das fábricas que eles tinham exportado para esses países, colocando as fábricas no seu próprio território. Então, essa é uma questão mais geral a respeito da empresa e tudo mais. Quando você tira as pessoas do ambiente de trabalho, que eles estão no cotidiano, eles tiveram a oportunidade de pensar diferente do que no dia a dia. Uma coisa é o cidadão trabalhar com o chefe fungando no cangote dele o tempo inteiro. A outra coisa é ele estar lá na sua residência, trabalhando bem,
leve, solto, com o chefe distante. A maior lição da pandemia não foi para os trabalhadores, foi para os gerentes. Eles Perfeito. tiveram de rever todos Reaprender como os seus gerenciar. conceitos, eles tiveram de confiar à força nos trabalhadores, que eles não tinham como fazer. Eu tenho uma amiga que é diretora de recursos humanos de uma instituição, é um grande grupo empresarial na área de saúde, e que o grupo, todo este grupo é das freiras, é de uma instituição, eu não sei qual é a irmandade, se elas são dominicanas, porque tem essas questões da ordem delas. Mas ela me contando, diz que as freirinhas ficaram completamente malucas. Elas não conseguiam entender como o pessoal ia trabalhar em casa. Então ela disse que hoje elas já entendem. Mas foi um negócio bastante difícil para ela mostrar que aquilo era necessário e tal, etc. Então, isso posto, se nós voltamos ao ambiente de trabalho, se o trabalhador deixa o home office e o gerente também deixa o home office e voltam ao território antigo, muitas coisas têm de ser repensadas, muitas. Então, tem coisas, por exemplo, em andamento nesse momento. Uma das coisas que está em andamento e tem avançado bastante já na Europa é a semana de 4 dias. Olha. Então, isso está consolidado na Europa, em vários países, na Inglaterra, e já existe um grupo enorme de empresas Tendenciosas. aqui no Brasil fazendo essa experiência da semana de 4 dias. A outra coisa... Só um adendo, isso não encarece para o empresário? O aumento da produtividade? Não encarece pelo seguinte: se eu vou fazer a semana de 4 dias, a produção tem de ser mantida. A produção tem de ser mantida. Ok. Então, a produtividade, em teoria, tem que ser incrementada. A produtividade tem de ser incrementada. E quando as pessoas precisam se distrair menos no trabalho e ficar mais focados no trabalho para poder bater as metas. Bater as metas e tal, tudo mais. Isso tudo tem de ser combinado, acertado, conversado. E tem muito mais coisa mudando no mundo, Roberta. Uma outra coisa que o pessoal já constatou é que não haverá emprego para todos. Não haverá. Por 2 razões. Uma é a tecnologia. Hoje tem robô fritando batata em lanchonete. Que não se queima, não tem 13º salário, não tira férias. Então, cada robô desse está tirando empregos, né? Não pausa, não faz nem xixi, né? Nada. É complicado, então, realmente. O que acontece? Na Europa já está se falando e já existem experiências nos países mais avançados da Europa de um emprego para 3 pessoas. Nossa. Roberta, como é que funciona isso? Você tem um cargo lá, gerente de recursos humanos. Então, em vez de ter um gerente de recursos humanos, tem 3. Cada um trabalha 2 dias. E aí o que se está em discussão é quanto que ele vai ganhar. Sem dúvida. E como conciliar esse trabalho, porque é como se cada um ficasse com um pouco da batata quente. Mas então, mas é uma coisa que não é
disseminada. Isso está sendo testado, está sendo Uhum. feito. Normalmente essas coisas são feitas primeiro no norte da Europa. Dinamarca, Suécia, Noruega, Alemanha, que são países que estão num processo de evolução simples. Quando teve o início da pandemia e o pessoal lá, vou dar o exemplo da Dinamarca, que é uma primeira-ministra, ela chamou lá os patrões e os sindicatos e disse: olha, o que nós vamos fazer? Nós vamos pagar 60% dos salários dos trabalhadores. Vocês, patrões, vão pagar 30% dos trabalhadores que estiverem de folga. E os trabalhadores vão ter de abrir mão de 10% do salário. Ponto. E equacionou dessa maneira. Mas é um país rico, é um país avançado. Eles têm Já tem dinheiro mentalidade para isso também, né? para Além do isso. dinheiro. Não é só dinheiro, é cabeça, é sensibilidade. E as coisas são pensadas para a sociedade, para todo mundo, não é pensada para um lado só. É pensado para todos. Todos têm direito. Então, essa é uma questão. E tem muitas mudanças ocorrendo, muitíssimas mudanças. E cada vez terá outro dia. Eu tenho uma coisa que eu faço em paralelo, que é um clipping. Eu comecei isso durante a pandemia, porque eu achava que os meus colegas de relações de trabalho, eles não liam o suficiente. Então eu falei, quantos colegas meus leem 2, 3 jornais por dia? Poucos. Então eu comecei segundas, quartas e sextas a publicar um clipping com notícias selecionadas sobre fatos que impactam as relações de trabalho. Fatos sociais, fatos tecnológicos, fatos políticos. Passei segunda, terça e sexta. Uma sexta-feira eu estava tomando café e falei assim, Emídio, você é cruel. Como é que você, até na sexta-feira, você entrega essas notícias horríveis para essas pessoas? Eles teriam de ter um descanso de fim de semana. Aí eu pensei, bem, como é que eu posso fazer isso? Aí eu tive uma ideia e criei o Clipping Cultural. Então, às sextas-feiras, o Clipping Cultural publica poesias, crônicas, contos adicionados de música. Sempre tem um cantor, uma cantora, etc. e tal. E então, aí eu mandei para o pessoal, esperei a reação foi boa e isso ficou institucionalizado. Hoje esse clipping chega a 250 pessoas. Olha. Eu mando por e-mail. E eu tenho muito orgulho do clipping. Tem um professor da economia da USP que recebe o clipping. Ele falou, Emídio, seu clipping é ótimo. Eu uso muito dos textos que você manda para as minhas aulas. Eu faço meus alunos lerem e trabalharem os textos. Então eu falei, nossa, tá vendo? Eu estou ajudando até as aulas da economia da USP. Eu nunca pensei nisso. Então, essa coisa, só para te dar uma ideia,
eu publiquei um texto, certa vez, que era uma notícia. Um professor americano, ele fez uma análise comparativa entre o fim da peste na Europa no século XIV, quando acabou a peste, e aí o pessoal tinha de voltar a trabalhar, que a situação era semelhante. A Covid foi uma peste. Sim. Né? Talvez a da Europa fosse pior no século XIV. E aí ele comparou isso com a volta ao trabalho do pessoal que estava em home office. Você vê que coisa interessante. Muito interessante esse texto. E ele mostra, porque os trabalhadores se revoltaram no século XIV, incendiaram castelos, mataram gente, foram mortos. Então, foi um negócio sangrento. É claro que a volta do home office não vai ter incêndio, nada Cada disso. coisa no seu tempo. Mas o pessoal, naturalmente, tem pessoas que não aceitam. Tem pessoas que, os jovens que acostumaram com home office, eles não aceitam trabalhar, não voltaram. Eu tenho uma amiga que é diretora de recursos humanos, ela preparou a empresa toda para voltar ao trabalho. É uma agência de publicidade. Tudo marcadinho, o dia, explicado, tudo direitinho. No dia marcado para retomar o trabalho presencial, só apareceram os diretores e suas secretárias. Meu Deus. O pessoal não voltou. Não aceitou voltar. Aí um diretor de RH desses mais bravos falou: Emílio, mas por que não demitiram uma meia dúzia, uns 20 para servir de exemplo? Coisa que o dono o americano aí, que é o multimilionário, que é dono da X, né, do negócio, O Musk. Ele demitiu gente por causa disso, porque não queriam voltar ao trabalho presencial. Então, essa história, na verdade, mostra que, assim, talvez a empresa tenha de se adaptar. No caso desta empresa, que é uma agência de publicidade, é um negócio de muito valor agregado e que as pessoas são fundamentais. Não tem máquina fazendo as coisas. Quem faz uma publicidade é uma pessoa que está pensando. Não tem como. E se essa pessoa estiver insatisfeita, ela não vai, as ideias que ela terá serão ideias ruins, com certeza. Então, eu acho que, independentemente da pandemia, a pandemia, de uma certa forma, ela só acelerou certos processos que já estavam em andamento. Ela acelerou, mas esses processos, no fundo, já estavam em andamento. As empresas queriam automatizar mais as fábricas e estão fazendo. Você entra eu trabalhei numa fábrica de automóveis na década de 70. Quando na década de 90 eu treinei toda a gerência da Honda e eu entrei dentro da fábrica de automóveis da Honda, lá perto de Campinas, eu fiquei absolutamente chocado, porque era outro mundo. Não tinha um trabalho pesado que fosse feito pela mão humana, era tudo feito por máquinas. E era um ambiente imaculado. Todo mundo trabalhava de macacão branco. Nossa. Porque não suja. E todos iguais, porque é uma empresa japonesa. Então, todos iguais. Não tinha... Você não sabia distinguir um operário do diretor-geral da empresa, do presidente, porque todos estão vestidos da mesma maneira, macacão branco. Então, eu acho que as coisas estão mudando, já estavam mudando.
A pandemia deu um empurrãozinho nisso e eu acho que talvez a coisa mais importante que os empresários têm de pensar é se acostumar a olhar para o futuro. Eu trabalhei com um presidente da Rodia que era muito inteligente e ele nos estimulou a criar um projeto que foi muito fantástico, que era o projeto de desenvolvimento da empregabilidade. Por quê? Se a empresa não ia conseguir manter o número de empregados, todos que tinha, que ia fazer processos para diminuir o número de empregados, nós tínhamos de preparar os empregados para serem empregáveis. Interessante. Então, nós fizemos esse projeto e ele dizia o seguinte: vocês têm de pensar no ponto futuro, não agora não, olhem para o futuro. E a empresa fez isso de uma maneira, porque a Rodia abriu um processo de demissão voluntária com pacotes assim fabulosos para quem se dispusesse a pedir demissão. Então a empresa não demitia. Então, nós fizemos várias vezes. É uma política interessante. Às vezes tinha 1.300 empregados que se candidatavam e recebiam, e a gente não podia tolher ninguém. Nós tínhamos o nosso gerente de informática, se candidatou ao projeto e saiu da empresa. Ele agora é o feliz proprietário de um bar lá na rua João Cachoeira, onde se tem um dos melhores jazz da cidade de São Paulo, chama All the Jazz. Então está lá. O Deleuze, a Rodia não queria que o Deleuze fosse embora, mas se a demissão é voluntária, ela abriu o projeto, ela tem de aceitar que qualquer um peça a demissão e vai embora. E as pessoas vão... Geralmente, quando a pessoa faz isso, ele já tem na cabeça. O Deleuze tinha isso na cabeça. Ele falou, agora que eu vou. Oportunidade. Eu vou receber essa nota preta e vou abrir o bar. E abriu. E funciona. Isso foi em 1990. Tá? Ele esteve lá no lançamento do livro e falou, Emídio, chegou num ponto ele e a mulher falaram para mim, agora nós temos de ir embora, Emídio, porque nós temos de abrir o bar. Agora estou do outro lado. Agora temos de abrir o bar. Então, no fundo, é isso. Você tem de olhar para o futuro, educar as pessoas pensando no futuro. As pessoas a empresa tem de se preocupar com a educação permanente. Ela tem de propiciar a parte e tem de estimular os empregados a se educarem o tempo inteiro. Não há E as pessoas mudam. A empresa tem que estar capacitada a atualizar tudo isso o tempo todo, principalmente nos seus gestores. Quando eu ia a Ouro Preto e falava que eu trabalhava em recursos humanos, era um choque anafilático. Eu fiz pedagogia. Aí tinha uma vizinha da minha mãe, ela conversava com a minha mãe por cima do muro que dividia as duas casas. E ela falou assim, Dona Marieta, esse filho mais velho da senhora, onde que ele está com a cabeça? Ele, em vez de estudar engenharia, que nem todos os outros, ele foi para São Paulo e está lá fazendo esse curso para moça.
Então, mas com esse curso para moça, eu construí minha vida, construí minha carreira, construí tudo. E tem uma reputação muito forte na área, né? Tenho, graças a Deus. Inclusive, a gente está aí caminhando, infelizmente, para o final. E nós temos 2 quadros aqui no nosso Rota de Equilíbrio. O primeiro quadro é: qual a sua rota de equilíbrio? A partir de todo esse conhecimento em cima do humano, como foi, qual é e como é possível vislumbrar a rota de equilíbrio no relacionamento humano? Olha, eu acho que a rota de equilíbrio de todas as pessoas deveria ser... tem 3 opções, eu vou te dar, são 3 opções. A primeira opção é viver para trabalhar. A segunda opção é trabalhar e viver. E a terceira opção é viver e trabalhar. Esta é a opção correta. A pessoa tem de ter vida boa, vida equilibrada, interesses variados, se divertir com várias coisas, e ele trabalha. A empresa não pode ser uma prisão. A empresa tem de ser um ambiente... A colega que dividiu o projeto de empregabilidade comigo, um dia ela disse para mim: olha, Mídio, eu saía de casa para ir para a Ródia feliz. Eu não saía como se eu fosse... Eu não sofria lá. Todo mundo podia trabalhar, o ambiente era solto, era alegre. Agradável, né? Agradável. Então, a rota de equilíbrio das pessoas é viver e trabalhar. E é horrível quando a pessoa vive para trabalhar. Não é isso. A vida está antes do trabalho, tá? Então, essa é uma rota de equilíbrio. A outra rota de equilíbrio eu já mencionei aqui, Roberta. Você é o que o seu Geraldo Teixeira me ensinou. Trate bem todas as pessoas, mas trate melhor aquelas que estiverem numa situação inferior à sua, porque essa pessoa não pode se defender. Então, você trate bem. Na terça-feira de manhã, eu tive uma péssima notícia. Morreu uma pessoa que era o funcionário líder de uma padaria que eu frequento. Então, Toninho, ele liderava os outros empregados. Então, na segunda-feira, ele teve um infarte e morreu. E aquilo, para mim, eu fiquei muito chateado, porque eu tinha de levar a Isa para um exame médico que era obrigatória a minha presença, era no mesmo horário do enterro. Mas eu teria saído e teria ido ao enterro do Toninho. Por quê? As pessoas, você tem de olhar para as pessoas, não da perspectiva, eu sou mais educado, ele é menos educado, eu sou mais esperto, ele não é tão esperto, eu sou mais rico, ele é mais pobre. Não, você tem de olhar para as pessoas, todas as pessoas são importantes e todas as pessoas precisam ser bem tratadas. Então, essa é uma coisa que eu sempre segui na vida. Eu vou nos lugares, em tudo que eu faço, eu estou preocupado com as pessoas, eu quero dar atenção às pessoas, não é um sacrifício para mim, é um negócio natural. E isso, Roberta, é educação. E não é educação na escola, não. É educação na
família. É uma educação que vem do lar, né? Então, essa é uma outra questão importante na rota de equilíbrio. E eu acho assim, quando eu recomendo as coisas para os gerentes, eu sempre treinei gerentes. Eu falo, só faz sentido se eu praticar o que eu estou tentando dizer para eles que pratiquem. Se eu não praticar isso, eu seria um embusteiro, um mistificador. Verdade. E não é assim que as coisas funcionam. Então, essa questão da rota do equilíbrio, para mim, é essa. Tratar todos bem, sempre bem. E preocupar com todo mundo. O motorista, meu motorista, ele também ganhou um livro autografado. Por quê? Porque ele é uma pessoa importante. Nós conversamos o tempo inteiro. E ele falou... Então, ele deu o livro primeiro para a mulher dele ler. E depois, agora, ele já está lendo o livro, né? Ele veio comentando comigo no carro. Então, eu acho que sobre rota do equilíbrio nós estamos entendidos, né? Estamos. O que mais que você quer que eu fale? O nosso segundo quadro e a nossa pergunta para fechar. Nós temos um quadro dos nossos desbravadores que para ajudá-los. Então, é o nosso quadro Desbravando a Sua Rota aí de casa. Então, conta um pouco para os nossos desbravadores que estão começando a trilhar um caminho em recursos humanos ou no entendimento sobre pessoas. Como iniciar esse caminho? Quais seriam os atalhos? Olha, eu acho que iniciar o caminho seria aprendendo a conversar com as pessoas. Esse é um lado. Conversar com as pessoas. Ouvir as pessoas. Buscar entender o que é importante para elas. Muitas vezes as pessoas acham, tomam uma coisa como uma ficção. Eu vou te dar um exemplo bastante concreto. Quando teve as primeiras greves de 1978 e 79, o pessoal enchia o estádio da Vila Euclides. Tinha 200 mil trabalhadores que estavam em greves para ouvir o Lula, que era o presidente do sindicato. E aí, uma boa parte dos gerentes, dos diretores, dos patrões pensavam que os trabalhadores eram socialistas, né? Pensavam que os trabalhadores eram socialistas, por isso que eles estavam fazendo aquela greve toda e tal. Eu não tiro da minha cabeça que uma boa parte da diretoria do sindicato também pensasse que eles estavam conseguindo que os trabalhadores ficassem socialistas. Aí, a Ford contratou um sociólogo para fazer um estudo disso. E ele entrevistou os trabalhadores. Uma escolha aleatória, não sei quantos trabalhadores ele viu, mas algo que desse uma certa sustentação científica. O que ele ouviu dos trabalhadores? Quando vocês estavam no estádio da Vila Euclides, o que vocês estavam querendo? Melhores salários, melhores condições de trabalho, mais segurança no trabalho, mais respeito por parte dos chefes.
Isso não é socialismo. E não tinha nada a ver com o que estava sendo proposto ali. Aliás, essa é uma questão importante. Tem muitas pessoas que falam que precisamos de um ambiente mais democrático nas fábricas. Estão falando bobice. Por quê? O ambiente dentro da fábrica ele pode ser mais aberto e mais participativo. Isso não tem nada a ver com democracia. Democracia é que todos os cidadãos são iguais e têm direito a um voto para votar, para escolher o prefeito, o vereador, Perfeito. o governador, o presidente da República. Isso não é democracia. As empresas têm de ser participativas, é isso que elas têm de ser. E uma coisa importante, Roberta, as pessoas têm de ter o direito de começar devagarinho. Você não vai transformar todos os empresários do Brasil, só se você tivesse uma varinha de condão, automaticamente nos empresários mais liberais, com maior preocupação. Compreensivos. Tudo. Não vai. Isso tem de vir aos poucos. É construído. E cada lugar na sua medida. Eu me lembro uma vez, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, o ministro Paulo Paiva decidiu criar uma premiação para as melhores empresas para se trabalhar. E as empresas que ganharam o prêmio eram 3 empresas completamente diferentes. A Volkswagen, a Uzi Minas Nossa. e uma empresa de ônibus lá de Florianópolis. E eu participei, eu fiz parte do júri que escolheu as empresas. Quando você olhava para as empresas, é claro que cada uma tinha um porte, podia dar uma resposta para os trabalhadores do ponto de vista salarial. Uma empresa lá de ônibus de Florianópolis, ela não podia pagar os mesmos salários da Uzi Minas, nem da Volkswagen, mas ela pagava os melhores salários que ela podia pagar. O que é importante é que todas procuravam tratar bem os seus empregados. Isso era a única coisa que elas tinham em comum. Uhum. Não era a grana, não era o poder econômico, não era nada disso. Então, essa é uma questão importante. Cada empresa tem de construir o seu modelo de acordo com a sua capacidade, tanto a capacidade financeira quanto a capacidade emocional. Não pode ser de uma hora para outra vai mudar a empresa. Isso não muda. Não muda. Porque tem uma lei, esta lei é importante. Quando você olha para as relações, quando você olha capitalismo versus sindicalismo, são irmãos siameses. Um não passa sem o outro. Não existe sindicalismo sem capitalismo, nem capitalismo sem sindicalismo e sindicalismo sem capitalismo. Eles se integram. Mas eles têm abordagens diferentes. E essa abordagem diferente, qual é? É que o sindicato trabalha na perspectiva de o máximo de salário com o mínimo de trabalho. E o capitalismo trabalha na outra perspectiva, que é o máximo de trabalho com o mínimo de salário. E aí está a razão de todo o conflito. E esse conflito, para ser resolvido, ele tem de ser resolvido na conversa, na negociação, na troca de ideias. Só Voltamos assim. ao diálogo que falamos. No diálogo. É o diálogo.
sem... Não foi à toa que, quando eu abri a minha empresa, eu dei a ela o nome de Dialogar. Era o nome da minha empresa. Porque aí era o centro das coisas está no diálogo. E ele tem de ser permanente. E outra coisa que a gente tem de entender é que toda relação humana, ela tem duas frentes. Uma é a frente do conflito e outra é a frente do consenso. Qualquer relação, por melhor que ela seja, tem um momento que tem alguma dificuldade. Se a gente for pegar a relação mais bonita que tem na face da Terra, que é mamãe e filhinho, há momentos que o filhinho e a mamãe se desentendem. Então, tem a parte da convergência e tem a parte do conflito. É importante meter na cabeça que a convergência tem de superar o conflito. Muito bom, muito bom. Ficamos com gosto de porco, infelizmente. Foi sensacional, foi uma aula realmente. E tem muito mais aqui no livro. Emídio, fala um pouquinho pra gente como contactar para adquirir o livro, para trocar ideia contigo, para ter o teu olhar sobre a empresa. Deixa pra gente as tuas redes e tudo mais. Olha, é simples. Os livros as pessoas podem encontrar em todas nas livrarias e nessas empresas que vendem livro na internet. Então, isso, eu não vendo os livros. Quem vende os livros é a editora. Eu só escrevo o livro e dou autógrafo para quem quer. Essa é uma coisa. A outra coisa é, quem quiser me contatar, é simples. Eu vou falar bem pausado para todo mundo guardar. É só escrever para o e-mail emidio@dialogar.com.br, emidio@dialogar.com.br, ou ligar para 11 98585 9948. 11 98585 9948. Eu estou à disposição. Quem quiser conversar, precisar que eu fale alguma coisa, etc., pode me ligar ou pode me escrever. Muito bom. Emídio, eu queria agradecer muito sua participação valiosa, tantos ensinamentos, insights para quem trabalha dos dois lados, né? Para quem é o empreendedor, para quem é também o colaborador. Obrigada mais uma vez pela tua participação. Foi uma honra. Para mim também foi uma honra estar aqui. Eu agradeço pelo convite e convidados, caso o convidado seja, novamente virei com o maior prazer. É um prazer. Desbravadores, até a próxima. Tchau.